Se você é professor iniciante, já deve ter vivido o que eu chamo de círculo do caos. Sabe quando você está procurando um emprego e um dos requisitos da vaga é ter experiência? Aí você fica: como eu vou ter experiência se ninguém me dá oportunidade? E você entra nesse círculo do caos. E uma coisa é fato, a experiência acaba tendo um peso muito maior num processo seletivo, né? Considerando outros fatores, como mestrado, doutorado. Então as escolas dão preferência para professores que já atuaram em sala de aula. Significa que se você nunca atuou, você não consegue um emprego? Não, a gente consegue contornar isso. Olá, eu sou a Ana Lívia, esse aqui é o Pio e você tá no canal Você Só Dá Aula. E no vídeo de hoje eu vou te contar algumas estratégias práticas para você conseguir o seu primeiro emprego na área da educação. Qual é o melhor caminho para você conseguir um emprego mesmo sem ter experiência? Bom, obrigatoriamente você vai precisar de uma coisa que chama QI, que nada mais é o quem indica. Então, se você tem uma boa indicação de uma pessoa de confiança, que muitas vezes até trabalha na escola, as chances para você conseguir aquela vaga, elas são muito maiores. Mas eu vou partir do pressuposto de que você não tem QI. A gente vai considerar nesse vídeo de que você só tem a sua roupa do corpo e um sonho para trabalhar numa escola. Mas eu quis trazer isso só para deixar avisado que o networking, a indicação, ela ainda assim é um fator poderoso dentro de um processo seletivo, né? Pode ser que às vezes a escola nem faça processo seletivo, ela precise só de uma indicação ali de um professor de confiança que vá assumir as turmas, né? Passa assim só por uma entrevista mesmo, mas a vaga já tá meio que encaminhada ali, já tá meio que garantida. Por isso que é importante você ter essas trocas com outros colegas da área. Mas vamos desconsiderar isso. Vamos fingir que você não tem uma indicação boa. A gente tem aqui dois cenários para analisar. O primeiro cenário é se você é um professor iniciante que não é formado ainda. Às vezes você está nos finalmente ali da graduação ou no meio da graduação e já quer começar a trabalhar na área. Isso é possível? É super possível, tá, gente? Não necessariamente você precisa estar com um diploma para atuar como professor. Tô falando que ter um diploma não é importante? De forma alguma, né? Vocês conhecem aqui o canal. Óbvio que ter um diploma é essencial, só que a gente consegue trabalhar na área antes mesmo de se formar. E para isso, você vai precisar tirar uma licença para dar aula. Essa licença a gente chama de CAT. CAT não é nada mais nada menos do que um documento que é uma autorização temporária para você lecionar. Com o CAT, você pode lecionar tanto na rede pública quanto na rede privada também. Eu lembro que no meu primeiro emprego eu não estava formada e aí a escola me solicitou esse CAT. Então você entra no site do governo. Aqui eu vou falar do caso muito específico aqui, que é Belo Horizonte, tá, gente? Porque em cada cidade, em cada estado, tem a sua forma de funcionamento. Então, assim, eu não tenho como trazer nesse vídeo sobre todas as cidades, de como funciona. Fica aí orientação para você correr atrás disso, para saber como que funciona no seu caso em específico, tá? Vou contar como é que funciona aqui em Belo Horizonte. A gente tem o site das metropolitanas. Então, a gente tem metropolitana A, B e C. E essas metropolitanas, elas estão divididas em regiões. Então, se você quer atuar em uma determinada região, você tem que primeiro saber em qual metropolitana essa região está inserida, porque aí sim você vai atrás dessa metropolitana e aí você entra com alguns documentos que eles pedem para você tirar o seu CAT. Eu lembro que na época que eu tirei o meu era gratuito, assim, gratuito entre aspas, tá? Para você entrar com a solicitação é gratuito. Porém, eu tinha que pegar alguns documentos que era o histórico da faculdade, então era um histórico que aí eu tinha que pagar para ser emitido, né? Ele tinha que ser um histórico atual. Eu lembro que tinha um prazo, se eu não me engano, era por semestre, então ele tinha validade. Então, assim, se eu tivesse do semestre passado, ele já não estava um documento válido, então eu tinha que tirar semestre por semestre, que é para mostrar que você estava matriculado numa faculdade, quais as disciplinas que você fez e se essas disciplinas já te permitem lecionar em sala de aula. Então existia uma análise por trás. Era esse histórico escolar, tipo um comprovante de matrícula, alguns documentos como o RG, né, comprovante de endereço e etc. Então você mandava esses documentos, tinha um tempo ali, né, às vezes quando a escola ela dava o pedido, o documento ficava mais rápido. Então eu lembro que a escola que eu trabalhei, primeira foi particular, a coordenação emitia um documento, né, para eu ir na metropolitana e solicitar o CAT. E aí foi bem rápido, foi uns 15 dias assim, ficou pronto. Eu não sei como tá hoje em termos de tempo e de prazo, né? E como eu falei, em cada cidade é muito específico. Então, o que eu sugiro para você?
Veja com algum colega de área, né, algum grupo da faculdade, às vezes você tem ali com seus colegas e pergunta, gente, alguém sabe sobre isso? Alguém sabe como tirar o CAT? Ou entra no site, né, do governo ali, na parte de educação, que muitas vezes você encontra essas informações no próprio site. Só a título de curiosidade, eu vou deixar o site aqui de Belo Horizonte na descrição do vídeo, para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Essa é uma desvantagem de você não ser formado, você fica meio que à mercê desse documento. Então, ele tem que ser renovado a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses você tem que tirar uma nova licença. Essa é uma desvantagem. Mas existe uma super vantagem para você que ainda está na faculdade e está buscando um emprego. E essa vantagem se chama estágio. Eu formei na UFMG e na UFMG a gente não tem nada mais, nada menos do que 3 estágios para fazer. São 3 disciplinas, sabe? É 1 ano e meio fazendo estágio. Qual é a vantagem disso? O estágio é a porta de entrada para você fazer contato com uma escola. Qual é o pulo do gato? Você vai procurar escolas em que você tem interesse em trabalhar. Porque se você estiver lá nesse período e, porventura, surgir uma oportunidade, você vai estar lá, linda e maravilhosa, esperando essa vaga. É como eu disse, a gente tem que pensar com estratégia. Faz sentido você fazer um estágio na rede estadual ou municipal, se você quer um emprego depois? Não, porque nessas redes você não consegue um emprego a não ser concursado ou por designação, que não tem nada a ver com networking. Por isso que é mais interessante você buscar fazer estágios na rede particular, porque aí você vai ter o QI. Então, se surgir uma oportunidade naquela escola, eles já vão conhecer o seu trabalho e você vai fazer o melhor trabalho possível, tá? Você vai fazer um estágio e vai se comprometer, vai se mostrar assim, disposição mesmo, porque aí a escola vai ver que você é uma boa pessoa, um bom professor e que você está disposto. Então, caso surja uma vaga, é óbvio que eles vão dar preferência para alguém que eles já conhece o trabalho do que, né, para alguém que eventualmente eles não sabem como é que trabalha. Inclusive, eu consegui meu primeiro emprego de carteira assinada dessa forma. Eu fazia estágio numa escola, né, eu acompanhava uma professora, a professora saiu de licença maternidade, eu assumi as aulas dela e eu ainda consegui uma aula, assim, uma carga maior, porque eu dava aula de laboratório, então não tinha professor de laboratório, né? Eu sou formada em química. E aí eu consegui a minha primeira vaga de emprego assim. Ai, Ana, deixei passar então. Eu já fiz estágio, eu já formei, eu tô agora nessa vibe realmente, assim, procurando vagas, eu já tenho meu diploma, tá tudo certo. O que que eu faço? E esse é justamente nosso segundo cenário. Falando de cenário, vocês viram que tivemos uma mudança aqui, né? Temos um invasor aqui. Esse aqui, gente, é irmão do Pio, é o Betinho. Ele tá um pouco carente hoje, porque ele teve pânico noturno à noite, aí ele se bateu na gaiola. Ele tá bem, tá tudo bem, não saiu sangue, não machucou nem nada, mas, sem querer, ele acabou perdendo o rabo dele, gente, olha só. Ele tá igual um pintinho. Aí ele tá um pouco triste, né? A gente ficou triste. Isso aqui foi o que sobrou do rabo dele. Eu sinto... Vai crescer, meu amor. Mas ele tá tudo bem, pode rir com respeito. Se você tá nesse cenário que você já tem um diploma, você tem uma super vantagem que é em termos burocráticos. É mais fácil, você não precisa ficar tirando o CAT, atualizando licença, você já tem ali a sua licença para lecionar para sempre, que é o seu diploma. Caso você tenha perdido essa oportunidade do estágio para fazer essa ponte com uma possível escola, existem outras estratégias que a gente vai citar por aqui. A primeira delas é, caso você não consiga uma vaga porque te falta experiência mesmo, vamos correr atrás de adquirir essa experiência. Mas, Ana Lívia, a escola só dá oportunidade para quem já tem experiência. Perfeito, entendo super. Mas a gente pode conseguir experiência em outros lugares para além da escola. Uma forma para você fazer isso, por exemplo, é você se inscrever em cursinhos voluntários. E é exatamente igual a um cursinho regular. A única diferença é que os cursinhos voluntários são entidades sérias destinadas a pessoas de perfis socioeconômicos muito específicos. Então, existe um processo seletivo para cursinhos voluntários para que pessoas de baixa renda, pessoas que não têm realmente oportunidade de pagar um cursinho regular, elas possam fazer parte desse cursinho voluntário de forma gratuita. Como toda instituição educacional, um cursinho, ele também tem prazos, você tem que fazer planejamento de aula, você tem que, né, se organizar, a gente tem simulado, tem provas, atividades. E você, como professor desse cursinho, vai precisar assumir responsabilidades. E é isso justamente que vai te dar experiência. Você pode entender isso como uma troca, você está doando o seu tempo e está ganhando experiência. Claro que existem fatores que vão muito além disso, né? Você está fazendo um trabalho voluntário. Eu já participei de cursinhos voluntários, eu fui até coordenadora de um cursinho e eu falo sem sombra de dúvidas que foi, assim, uma experiência incrível,
poder fazer parte desse cursinho, poder ver os alunos, a experiência, saber que eu estava ajudando de alguma forma. Então, era um trabalho muito legal e assim, você ganha muito mais do que experiência no final das contas, sabe? Tá, Ana, mas onde eu acho esses cursinhos? Entra no Google, digita lá, cursinhos voluntários e o nome da sua cidade. Provavelmente vai aparecer uma lista. Eles costumam ficar muito em faculdades, então, como eu estudei na UFMG, só lá a gente tinha 3 cursinhos, assim, voluntários, que cada prédio, né, cada instituição ali fazia. Então, a gente tinha a galera da engenharia que se mobilizava, a gente tinha a galera de humanas que também estava se mobilizando e criou. Então, geralmente tem um professor da faculdade que fica responsável, né, ele assina o projeto, ele acompanha. E não só dentro de faculdades, a gente também tem em ambientes fora. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem o Transenem, que é um cursinho específico para pessoas trans. Isso é muito legal, é um ambiente seguro, acolhedor e é voluntário. Então, os professores que atuam nesse cursinho, eles têm até abordagens mais específicas, né? Existe uma educação diferente, ali é um contexto diferente e é muito legal. E no final, geralmente, né, depois de um determinado tempo, então vamos supor, você quer ficar 1 ano nesse cursinho, você ganha um certificado de participação, que ele comprova que você lecionou, que você estava lá como professor. E isso já é uma comprovação de que você tem experiência prática na área. O que geralmente não conta como experiência prática? Aula particular. Porque aí, né, você fala que você tem uma empresa de aula particular, isso a escola, ela praticamente não considera. Mas, se você trabalhou em um cursinho, se você assumiu uma turma, ministrou, ficou 1 ano letivo inteiro acompanhando eles, isso já é considerado uma experiência prática. E aí, nesse caso, para você conseguir dar aula nesses cursinhos, é mais fácil, gente, porque é uma coisa que ninguém quer praticamente. Então, sempre tinha vaga. Nesses que eu trabalhava, a gente sempre fazia processo seletivo, porque tinha uma rotatividade alta, né? Os próprios alunos da faculdade assumiam essas aulas, a maioria não era galera de licenciatura, então era galera de outras áreas que estavam lá porque queriam ajudar realmente, só que às vezes, apertou o semestre, né, preciso estudar, tô indo mal numa disciplina, eles saíam, e aí sempre tinha ali uma lacuna, assim, então a gente tinha vagas disponíveis, por isso que é fácil, né, existe às vezes um processo seletivo, mas ele não vai falar que você não vai conseguir entrar, você não vai poder dar aula lá, se você não tem experiência, inclusive a maioria dos professores que estão lá, eles não têm experiência, o cursinho é a primeira experiência deles. Além de que, nesses ambientes, você também consegue fazer networking. Então, a gente tinha um grupo de professores e muitos desses professores, eles davam aula em escola também. Então, já aconteceu de aparecer alguma oportunidade na escola de um professor, ele mandava lá no grupo do cursinho, gente, na minha escola tem uma vaga para professor de português, alguém quer? Alguém tem interesse? E aí entra a indicação. Então, é um poderoso espaço para networking, para você conhecer, né, outros contextos e para você ali se estabelecer também na área. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é um outro caminho, é uma estratégia para você dar aula no estado. Tá louca, Ana Lívia, mas para isso eu preciso fazer concurso. Não necessariamente. Existem 2 formas de você entrar no estado, a gente já tem vídeo aqui no canal sobre isso, que é por meio de concurso e por meio de contrato, que é chamado como designação ou então atribuição, que é praticamente um contrato temporário que você assume aulas ali na rede pública sem necessariamente estar concursado. Não é carteira assinada, mas você assina esse contrato com uma duração específica. Então, ele tem início, meio e fim, você sabe quando acaba, e quando esse contrato acabar, pode ser que ele seja renovado, pode ser que não, que você busque outra vaga em uma outra escola. Nesse caso da designação, você também não precisa ter experiência para assumir uma turma. Você precisa de uma inscrição. Então, vou novamente falar como é que funciona aqui em Belo Horizonte. Pode ser que varie de onde você tá, mas aqui existe um site que você faz uma inscrição. Essa inscrição, ela te gera um código, né, um número, e aí quanto menor o seu número, melhor para você, porque esse número é como se fosse uma fila, né? Você ganha ali uma senha para entrar numa fila para escolher a vaga que você quer. Aí o site, né, o governo, ele disponibiliza, olha, eu tenho esse tanto de vagas aqui. E de onde vem essas vagas? Às vezes o professor, né, saiu, tá com licença, né, licença maternidade, se acidentou de alguma forma, ou então deu problema para chamar em concurso, porque acontece isso, tá? Então tem essa vaga disponível. Então o governo, ele dá esse cardápio assim para vocês, e
aí ele começa, ó, senha 1, qual vaga você quer? Aí a pessoa vai lá e escolhe, eu quero tal vaga. Então aí risca da lista. Por isso que quanto menor o número, melhor para você. Não sei ao certo como eles definem esse parâmetro, né, esse número para pessoa. Eu sei que quando eu fiz, eu tinha feito concurso em 2017 e o concurso ele me deu uma certa vantagem assim. Então o meu número era tipo assim 43, mas eu tinha colegas que tinham um número tipo 1050, sabe? Então assim, eu acho que você fazer o concurso você tem preferência, mas novamente não sei como funciona, como eles estabelecem isso, mas você não precisa necessariamente comprovar experiência em outras escolas. Já ouvi falar que a designação em alguns lugares tem processo seletivo, no sentido de prova. Aqui em Belo Horizonte a gente não tem, é realmente um dia que eles marcam. Tem vídeo aqui, inclusive, de eu participando de uma designação. Tô cheia de referências hoje, gente, vou colocar o vídeo aqui pra vocês assistirem. Mas você praticamente vai no local da escola, né, leva sua senha, leva todos os documentos que eles pedem e aí você consegue a vaga. Então essa é uma outra forma de você adquirir experiência. Lembra que a gente falou que tem que pensar com estratégia? Se o seu foco é dar aula em escola particular e para isso você precisa de experiência, ótimo. Como eu consigo experiência, então, de outros meios? Que é justamente esses cenários aqui que a gente trouxe no vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir ele aqui embaixo e se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo, né, Betinho? Ele tá escondido aqui, gente. Ele tá muito triste, tadinho. Eu ficaria também se eu perdesse o rabo. A gente vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.